Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, adorar ao Senhor, para agradecer o nome dele. Mais uma noite ele está aqui no nosso meio. Mais uma noite ele quer falar comigo e com você. Ele quer e deve receber a nossa adoração. Vamos entrar na presença dele. Abra sua boca. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso amigo. Que o seu nome seja engrandecido neste lugar. Que o seu nome seja exaltado neste lugar. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, por aquilo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti, porque nós dependemos de Ti. E que nessa noite, Senhor, que o Senhor fale com cada um dos Teus filhos que está aqui. Com cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem, que ainda vão ouvir algum dia. E que em nós, através de nós, Senhor, o Seu nome possa ser exaltado. O Seu nome possa ser glorificado neste lugar. Age com poder, com autoridade, porque tudo é para Ti, tudo é Teu, tudo vem de Ti, Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo haja sobre nós e Ele conduza todo esse culto. Que os Teus anjos já estejam aqui acampados, liberando aquilo que o Senhor tem no alto do Seu trono para nós. E que o Seu Filho Jesus ele seja entronizado neste lugar, em meio aos louvores, em meio à adoração, e que a palavra ela caia em terra fértil. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Abra aí sua Bíblia lá em Gênesis. Hoje está fácil, hein? Tem um dia que aparece uns Abacuque aí, meu Deus. Gênesis 1, mais fácil ainda, hein? Gênesis 1, versículo 14. Amém, né? Amém. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Não sei se você viu como que está a lua hoje lá no céu. Você teve a oportunidade de olhar para o alto hoje. Estava saindo de carro um pouco mais cedo, ela estava ainda maior do que está agora. A lua cheia, brilhante, ela estava até mais dourada, inclusive. A palavra que eu ia trazer era... O versículo seria outro, mas a palavra ela se complementou. O que o Senhor está dizendo aqui, lá em Gênesis, desde lá da fundação do mundo, é que quando Ele fez os astros do céu, quando Ele fez a lua, o sol, as estrelas, tudo isso era para nós como sinais. Isso tudo para nós é um sinal da grandiosidade do Senhor. Às vezes as pessoas ficam tentando explicar aí a origem do universo, com teorias e mais teorias, e ninguém consegue explicar a perfeição que existe entre o tamanho da Lua, o tamanho do Sol, o tamanho do planeta Terra, a distância entre um está do outro para formar um eclipse perfeito do nosso ponto de vista aqui da Terra. Mas o que eu tenho para dizer para você é que o Senhor ele é perfeito nos seus planos. O Senhor ele sabe o dia e a hora de agir e de cumprir as suas promessas. Quando ele fala aqui que a lua foi feita para sinais nos céus, é porque quando nós olharmos para os céus, nós veremos a glória do Senhor. Fala ali também que ele foi feito para estações. Estações são tempos determinados. Uma estação é algo que você sabe quando ela começa, você sabe que ela vai acabar para entrar em outra estação. Assim é o Senhor quando Ele age na nossa vida também. Às vezes você pode ter chegado aqui hoje para entrar na presença do Senhor com algo que você está pedindo já há anos. Você tem pedido talvez e esperado há muito tempo. E talvez achando que o Senhor ele está se atrasando ou que Ele não está ouvindo a sua oração. Mas assim como o Senhor está dizendo para mim e para você, desde lá da fundação do mundo, existe um tempo certo para cada coisa debaixo do céu.
A gente acabou de sair de viver o Pentecostes aqui, né, o Shavuot, e a gente vê lá a palavra falando assim: e de repente veio como um vento impetuoso. Esse de repente eu acredito que é a nossa visão humana de quem o escritor estava escrevendo naquele momento. Mas se você for entender, aquele vento impetuoso, ele tinha hora para chegar, ele tinha o dia para chegar, ele tinha um minuto para acontecer. A manifestação do Senhor, que para nós pode parecer um de repente, pode parecer um acaso, ela tem o tempo exato de acontecer. Ela tem o jeito certo de acontecer. E quando nós estamos perseverando na presença do Senhor, o que para nós parece de repente, é o tempo do Senhor se manifestando na nossa vida. É a estação do Senhor mudando na minha e na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, uma mensagem simples, mas que o Senhor, Ele tem um tempo certo para agir a teu favor. Permaneça na presença dEle, permaneça debaixo da vontade dEle, porque o Senhor, Ele não se atrasa. Eu creio. Às vezes a gente vê até em algumas ministrações o pessoal profetizando, né, o de repente de Deus sobre a vida, mas hoje eu quero profetizar sobre a sua vida o tempo certo de Deus. Aleluia. O momento exato de Deus. Aleluia. A minha e a sua parte é permanecer na presença dEle, é permanecer em adoração, é permanecer fiel, é permanecer sabendo que Ele continua sendo Deus, Aleluia. mesmo quando parece que Ele está em silêncio ou que Ele não está escutando. Aquele povo que atravessou o deserto, eles poderiam ter saído de lá muito mais rápido, mas a dúvida, a incredulidade, a murmuração atrasou o agir de Deus. Que nessa noite dos nossos lábios possa sair um louvor de gratidão, um louvor de adoração, que mesmo enquanto o milagre ainda não chegou, ele não aconteceu, nós sabemos que a estação ela virá, que o tempo de Deus ele virá, e que na presença do Senhor nós vamos viver tudo aquilo que Ele já prometeu para mim e para você. Aleluia. Amém? Amém. Olhe para o céu nessa noite, olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. 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 As paz, igreja. Amém. Tá frio aí? Vamos esquentar um pouquinho então. O fogo de Deus possa nos esquentar essa noite. Amém? Aleluia. É o teu amor.
amamos teu nome, tu és. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Queremos ver tua face, vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face, vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais, vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face, vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Santo, santo é o Senhor. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias, sem avivamento. O nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos.
Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, tirar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, ficar na vida como adoração. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, tirar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar por ti, pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, meu coração não queimar por ti. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, tirar os lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração.
Glória a Deus. Glória a Deus. Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor nesta noite. É um momento de muita alegria, nós podemos estar na presença do Senhor. Que bom que você veio. Você quebrou o paradigma do cômodo, como diz, enfrentou um pouquinho esse friozinho para estar aqui na casa do Senhor, para adorar. E creio que o Senhor tem resposta para você aqui nesta noite. Sei que diante daquilo que você veio buscar, o Senhor conhece o teu coração, Ele sonda, Ele sabe aquilo que você precisa receber aqui nesta noite. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, que está lá em 2 Crônicas 20. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, 17 e 18. Você que está acompanhando nós pela live, que você possa também ser abençoado com essa mensagem, que você também receba a tua vitória aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Nesta batalha não tereis que pelejar, pois vós ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saís-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Eu queria que os irmãos já conhecem, talvez, essa passagem aqui de Josafá, um rei, que ele recebe uma notícia não muito boa, não era boa. E eu vejo isso também, isso na nossa vida hoje, como nós estamos vivendo. Às vezes acordamos e às vezes nós recebemos notícias que não são boas para a nossa vida. E muitas vezes a gente até desanima pelas notícias que não são boas para nós. Notícia que nos traz a derrota, que nos traz tristeza, que nos traz choro, que tira a nossa alegria. E nós estamos vivendo hoje muitas notícias que não são boas, que às vezes nós estamos recebendo no nosso dia a dia. Mas nós podemos entender que, mesmo essas notícias não sendo boas, mas Deus ainda tem a vitória para você sobre isso, sobre as notícias que não são boas. E nós podemos entender que essa passagem aqui de Josafá, era um rei
E ele recebeu uma notícia que ele ia vindo um grande exército para destruir Judá e Jerusalém. E quando ele recebeu essa notícia, ele ficou apavorado, ficou desesperado. Ele sabia que se aquele exército chegasse até ele, eles seriam todos destruídos, eles seriam todos mortos. Eles não tinham como vencer aquele exército. E ele entrou em desespero. E muitas vezes as coisas, quando chegam em nossa vida, geralmente a gente fica desesperado. Notícias de enfermidade, notícias financeiras, notícias até mesmo de confusões que acontecem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que criam contendas, que criam situações indesejáveis para que a paz do Senhor reina dentro, às vezes, da nossa casa, da nossa vida. E isso nos abala. E muitas vezes a gente não tem como nós enfraquecemos na nossa hora que nós recebemos essas notícias, e nós não recorremos às vezes a Deus, que é aquele que pode nos dar a vitória. Aleluia. E nós podemos entender que tem lutas que a gente vai enfrentar na nossa vida, lutas que você vai ter que lutar. Mas tem luta que você também vai viver na tua vida, que Deus vai pelejar por você. E qual seja ela, você tem que buscar o Senhor. Ao que você vai enfrentar, o Senhor está junto com você. Ele passa junto com você. E aquela que ela peleja com você, aquele que ele peleja por você, você adora o Senhor. Você canta ao Senhor, e Ele vai pelejar por você. Nós podemos ver que essa passagem de Josafá, quando ele teve essa notícia desse exército que ia vir contra ele, ele sabia que ele ia ser derrotado, ele não tinha como vencer. Ele recorreu a Deus. Aleluia. Ele foi buscar o Senhor. Ele não se prostrou diante de situações que aquilo que ele temia. Ele não se prostrou, ele se levantou. Aleluia. E recorreu a Deus para que Deus desse a vitória, trouxesse a solução para ele. Como que ele poderia agir diante daquela situação? E é muito importante, meus irmãos, que a gente recorrer a Deus, porque Deus sempre tem um escape, sempre tem um caminho certo para que você tenha vitória naquilo que você está sendo afrontado. Glória a Deus. E nós podemos ver que essa passagem aqui de Josué fala assim que ele se colocou diante do Senhor e prostrou o seu rosto diante do Senhor e clamou ao Senhor. E Deus mandou para que ele ficasse em pé, para ele ir à batalha. Olha que coisa interessante, gente. Ele coloca o exército de Josafá para ir de encontro com o outro exército. E Josafá, olhando para aquilo ali, ele sabia que se aquele exército chegasse até eles, destruiria. Mas como ele
sabia que aquilo que era Deus que tinha mandado ele ir na peleja, e Deus falou para ele: Josué, não temas, eu estou contigo. E ele confiou no Senhor. Muitas vezes as nossas situações, às vezes quando nós buscamos, quando nós estamos passando por uma luta, muitas vezes a gente deixamos de confiar em Deus, achando que Deus não pode resolver aquela situação, achando que Deus não vai resolver essa situação para nós, e nós recorremos a outras coisas, e nos abandonamos e esquecemos a Deus. E é uma coisa tão interessante, que eu falo que você que está aqui nesta noite na igreja, Deus dá uma ordem para Josafá, para que ele se apresente diante da congregação e se coloque em pé. E assim ele fez. Ele chamou todo o povo de Judá e de Jerusalém, que habitava ali naquela região, que estava sob o comando dele, para que o povo se comparecesse. Como é importante, irmão, nós estarmos na presença do Senhor, estar na igreja unido com os irmãos. Como que é importante isso? Que através disso Deus se manifesta de uma maneira que você pode receber a tua cura, você pode receber a tua libertação, você recebe a tua vitória. Porque aonde se manifesta o poder de Deus, não que ele não possa manifestar em outro lugar, sim, ele manifesta em outro lugar. Eu falo para você isso porque eu recebi a minha libertação quando eu estava dentro da igreja. Eu tomava, eu bebia cerveja, eu fumava. Acabou. Não existe mais isso na minha vida. Estava na igreja. Se eu não estivesse na igreja, talvez se eu estivesse no mundo, isso não ia acontecer na minha vida. E Deus me deu a libertação. Glória a Deus. Como que é importante, irmãos, nós estarmos unidos, um orando pela vida do outro, um entendendo o problema do outro, estando em oração, em comunhão, para que Deus venha agir sobre nossas vidas. Assim aconteceu com Josafá. Josafá ele se apresentou diante da congregação junto com o povo. Aquele povo não tinha saída, não tinha para onde ir, eles iam morrer tudo. Mas Deus deu a saída, deu escape para eles. Glória ao Senhor. Por isso que eu falo para você, tem situações na tua vida, tem luta na sua vida, que você vai ter que lutar sim, você vai ter que se esforçar. Mas eu falo para você, essa busca, esse esforço, essa luta que você vai enfrentar, é porque você se aproxima mais de Deus. Aleluia. Para que você busca mais a Deus. Assim como aconteceu com aquele povo. Aquele povo teve que desistir de tudo que eles tinham que fazer ali, que eles estavam fazendo naquela região, e se apresentaram diante da congregação, e foi pedido para que aquele povo orasse e fizesse um jejum. E assim o povo obedeceu. E nós podemos entender que as coisas acontecem na nossa vida quando nós realmente buscamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento.
para que Deus venha agir sobre nossas vidas. Tem vitória que você vai ter, você não vai nem perceber, você só vai contemplar a vitória. Mas tem vitória que você vai viver, mas Deus vai te acompanhar, Deus vai estar junto, porque Deus é presente, socorro nas nossas angústias, nas nossas aflições. Por mais difícil que você possa viver, o teu problema, a tua situação é muito pequena diante de Deus. E Ele sabe até onde que você pode suportar. Ele sabe até onde que você pode aguentar. Nós temos passagem na Bíblia de vários profetas que passaram por situações difíceis. Porque às vezes nós imaginamos, agora eu vou para a igreja, tudo vai estar muito bem, tudo vai estar muito bom. Não, meu irmão, é luta. É luta, em cima de luta. Mas há vitória. Aleluia. Nós temos que entender isso. Glória a Deus. Sempre a vitória vem. Nós temos uma passagem de Ana, que era uma mulher que estava ali há muito tempo dentro da congregação, buscando a Deus. E ela estava ali pedindo para um milagre na vida dela. E ela estava ali já anos e anos e anos buscando ao Senhor. Ela não desistiu da sua promessa. Mas um determinado dia, ela recebeu a promessa do Senhor. Ela recebeu o milagre do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. É como o irmão Júlio abriu aqui a palavra. O tempo de Deus sobre a tua vida, Ele tem marcado já. Ele já tem o milagre certo para a tua vida. Ele já tem a libertação certa para a tua vida. Ele já tem as conquistas que Ele já está determinado já certo para a tua vida. Mas você tem que buscar. Você tem que lutar para você receber. Muita gente chega na igreja, já acha que é fácil, já chegar, orar e receber. Acha que vai receber assim fácil? Não funciona assim. Deus quer conhecer o teu coração primeiro, para ver como é que você está. Ele quer ver primeiro que você possa receber aquilo que você está precisando buscar. E assim como aconteceu com Josafá. Josafá, diante daquela situação que ele viu que não tinha jeito, mas quando Deus ordenou para que ele fosse para a luta, ele teve medo, mas o Senhor falou: não tenha medo, Josafá, eu estou contigo. Aleluia. E ele confiou no Senhor. E ele colocou todo o seu exército para ir à luta. E a Bíblia fala assim que eles foram para a luta. Na verdade, eles foram para a guerra. Na hora do confronto que seria a luta, o Senhor falou: deixa comigo, agora eu pelejo por vocês. Glória a Deus. Só me adorem. Gente, que coisa maravilhosa. Ao nosso entendimento, eu vejo assim, como se nós fôssemos para a guerra com o adversário, e nós chegando diante daquela situação, de repente Deus fala assim: agora a peleja aqui é minha, vocês só me adorem. E o povo começou a adorar o Senhor.
E é uma coisa tão interessante que Josafá colocou os cantores na frente do exército para louvar a Deus. E quando chegou diante daquele exército, Deus criou uma emboscada para o exército adversário. Que eram os Anomitas e os Amalequitas. Anomitas. Os Anomitas e os Moabitas. E os Moabitas. Moabitas. Que eles começaram a lutar um com o outro. Eles mesmo começaram a se matar a si próprios. E o povo adorando a Deus, e o povo glorificando a Deus. Eles não pararam de glorificar. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Você está numa luta, você está numa prova. Aí você está vendo ali aquela situação que está acontecendo em tua volta. Como se fosse assim, uma destruição ao teu redor, assim, e você adorando o Senhor, e toda aquela situação que estava para ser contra você, contra a tua vida sendo destruído. Aleluia. É assim que Deus faz em nossa vida. Quando você coloca as tuas lutas na mão do Senhor, quando o Senhor toma para si, confia nele. Aleluia. Deixa Ele pelejar por você. Deixa Ele lutar por você. Que a vitória é certa, meus irmãos. Glória a Deus. Deus não perde nenhuma vitória, nenhuma guerra. Todas Ele vence. E se você tiver o propósito dele, pode ter certeza que a vitória também é sua. Eu não sei o que você está passando, aquilo que você está vivendo, mas nessa noite que você está aqui, você não está aqui por acaso. Você não veio aqui simplesmente para sair da sua casa. Você está aqui porque o Senhor que trouxe você aqui. E talvez você está vivendo situações que você olha lá na frente e está vendo que não tem saída, que não tem o escape para situações que você está vivendo. Mas coloca diante do Senhor nesta noite a situação, o problema que você está vivendo. Hoje é noite de vitória. Aleluia. Hoje é noite de você sair daqui vitorioso com a sua luta. Porque o Senhor está aqui, o Senhor vai pelejar por você. O Senhor que peleja por você nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E assim aconteceu, irmãos. Houve uma grande vitória para o povo de Judá e o povo de Jerusalém. O Senhor pelejou por eles. Mesmo situações que você talvez vai ter que pelejar por você. Por isso esteja sempre na congregação. Esteja sempre na igreja. Para que junto nós podemos orar, junto nós podemos pelejar pelos seus problemas, pelas suas situações que você às vezes está enfrentando, está passando. E não desista, e não desanime. Muitas pessoas às vezes vão embora, elas querem resultado rápido.
Mas o tempo certo de Deus, Ele traz a vitória sobre aquilo que você está vivendo, sobre aquilo que você está passando. Há um processo para você receber a tua vitória. E fica nesta noite para você essa mensagem. Para que você saia daqui vitorioso diante daquilo que você está vivendo, aquilo que você está tendo dificuldade, para que você acha que não tem saída, você acha que não tem solução. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que traz a vitória para o povo dele. E eu creio que nesta noite você está aqui, o Senhor tem vitória para você aqui nesta noite. O Senhor tem vitória para você aqui nesta noite, irmãos. Para que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado. Aleluia. Colocamos em pé, irmãos, nesta noite. Aleluia. Você sabe aquilo que está no teu coração. Você sabe aquilo que tem trazido para você tristeza, angústia. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, visita meu coração nesta noite, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, como está grande a minha luta. Toma conta dela para mim, Senhor Jesus. Peleja essa luta por mim, Senhor. Eu não aguento. Deixa que Ele faça isso por você. Talvez seja numa área de enfermidade. Talvez que você recebeu uma notícia que não é boa. Talvez seja na área familiar. Talvez não esteja muito bem dentro do seu lar. Talvez seja na área financeira. Talvez você está envergonhado porque você não consegue pagar as suas contas. Mas o Senhor é aquele que tem a provisão de tudo que você apresenta para Ele. E que você receba a vitória nesta noite. Senhor Jesus, visita o coração, Senhor, dos irmãos aqui nesta noite, Pai. Tu sabes, ó Deus, Senhor, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, Pai, pelas lutas, Senhor Jesus, pelas batalhas, ó Pai querido, que nós estamos, Senhor, vivendo dia a dia, Senhor, na nossa vida. E muitas vezes, Senhor, Tu sabes, ó Deus, que nós desanimamos, ó Deus, achando que não tem solução, Senhor. Mas nós queremos, Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai, entregar nas Tuas mãos, Pai querido, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, restaurar, Senhor Jesus, a nossa vida, ó Pai querido. Venha nos levantar, Senhor, diante de situações, ó Pai, levantar, Senhor, diante de lutas, Senhor Jesus, que tenha, Senhor, nos afrontado, Pai querido. Que venha trazer vitória, Senhor, para nossas vidas aqui nesta noite, ó Pai. Que cada um aqui, Senhor Jesus, que está aqui, Senhor, tenha a sua família, ó Pai querido. Que talvez não podem estar aqui, mas o Senhor pode visitar lá, Senhor Jesus. Família, Senhor Jesus, que precisa ser transformada, Senhor.
Família, Senhor Jesus, que precisam ser curadas pelo seu poder, Jesus. Família, Senhor Jesus, que precisam ser libertas, Senhor Jesus. Visita, Senhor, lares, Senhor, que tem problema de vícios, ó Pai querido. Que tem problema, Senhor Jesus, Pai querido, de coisas que não agradam o teu coração, Pai querido. Liberta, Senhor, esses povos, Senhor, essa família, Pai querido. Que eles possam, Senhor, buscar a tua presença, Pai querido. Que nós estamos aqui, Senhor, intercedendo por eles, ó Pai querido. Que o Senhor tem poder, Senhor, para visitar, Senhor, nas nossas famílias, Pai. Senhor, nas nossas vidas também que estamos aqui, Senhor. As enfermidades, Pai querido, que está sobre nós, ó Pai. Que o Senhor pode tocar, Senhor, possa curar, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus. Cura a nossa alma, Senhor. Cura, Senhor, o nosso corpo, o nosso físico, Pai. Cura, Senhor, o nosso emocional, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus. Oure, calamaçu, e canta lá, mamãe. Oh, Pai querido, aleluia, Jesus. Oh, Senhor Deus. Vai curando, Senhor Jesus. Vai curando, Senhor Jesus. Vai curando, Jesus. Tu sabes, ó Deus. Tira a tristeza, Senhor Jesus, da nossa vida, do nosso coração, Senhor. Coloca a sua alegria, Senhor. Coloca a sua alegria, Jesus. Coloca a sua alegria, Senhor Jesus, na nossa vida, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Que Tu és, Senhor, o nosso Deus, ó Pai. A Ti, Pai, que nós rendemos, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Obrigado, Jesus, por mais este momento, Pai querido, na Tua congregação, meu Pai. Por mais esse momento, Senhor Jesus, de estar na Tua casa, Senhor Jesus. Que os meus irmãos, Senhor Jesus, que estão aqui, Senhor Jesus, possa receber algo extraordinário, Senhor Jesus. Que cada um, Senhor, que o Senhor conhece o coração, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, guarda essa palavra. Amém. Viva essa palavra. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Foi este rei que disse: crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. Agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dias, nós vamos orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra, compartilhe essa palavra e que Deus traga o melhor da sua vida. Shalom.